Saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada um aqui do YouTube, que vai assistir e dar ouvido à palavra do Senhor. Deus tem a palavra no teu coração, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Deus vai falar tremendamente no teu coração através da palavra. Então, antes de tudo, quero pedir para você que não é inscrito, inscreva no canal, aperte o likezinho, para que você possa ouvir as palavras de Deus, porque Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua família, palavras de fé no teu coração. Então, estarei lendo a palavra de Deus aqui, que se encontra em Marcos capítulo 10, e versículo 46. O tema, o cego de Jericó. E diz assim a palavra de Deus: Depois fora para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. A palavra está dizendo que Deus mudou a história daquele cego. Jesus passava ali por Jericó, estava saindo com seus discípulos e viu esses dois cegos pelo caminho, mendigando. E você sabe que é difícil ser uma pessoa cega, mas o tal de cego percebeu que havia algo diferente que estava passando nele. Ouviu falar de Jesus. Então, o cego começou a clamar, começou a pedir misericórdia. Clamar é esse nome. Só que muitas das pessoas que estavam ali o repreendiam para que se calasse. Só que cada vez ele clamava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós clamamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, só que as circunstâncias querem nos parar. A circunstância quer travar a nossa oração diante de Deus. Às vezes estamos pedindo uma resposta para Deus, estamos clamando, estamos pedindo a misericórdia de Deus, para Deus abençoar a nossa vida e mudar uma determinada situação, mas muitas das vezes vem prova. A multidão que estava nele o repreendia. Para você ver aqui, ó. Muitos o repreendiam, versículo 48, para que se calasse. Então, a multidão o repreendia para que se calasse. Muitas das pessoas não queriam que Jesus abençoasse aquele cego. E quantas das pessoas não querem ver o nosso bem também, mas a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que sofre perseguição. Bem-aventurado. Feliz aquele que sofre perseguição, porque dele receberá a coroa da vida. José não foi perseguido? José foi. Se você leu em Gênesis, o capítulo que fala de José, o filho de Jacó. Então, meu irmão, Deus tem a promessa na tua vida. E Deus, Ele quer mudar a tua história.
Deus, Ele quer mudar o teu cativeiro. Eu não sei que você está em busca da parte de Deus. Eu não sei o que você está precisando. Mas continue clamando o nome do Senhor. Continue orando, buscando, porque Deus vai te dar a vitória. Você sabe que Jesus te ama. E Deus tem promessa na tua vida. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas para isso você tem que fazer um propósito com Deus. De fazer a vontade dEle, que é clamar, buscar a presença de Deus na tua vida. Porque muitas vezes nós queremos a vitória, mas não oramos, não dobramos nosso joelho diante de Deus. Não pedimos. Não fizemos o propósito diante de Deus. Então nós temos que clamar o nome do Senhor. Orar e também fazer a vontade de Deus. Para que Deus possa abençoar a nossa vida. Como diz aqui, ó. E ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus, ele tem misericórdia de você, meu irmão. Você acha que Deus não está na tua vida. Você acha que Deus não está vendo o que você está passando. Mas Deus, ele vê tudo. O teu sofrimento, as tuas lágrimas, Deus vê tudo. E Deus, ele vai te dar a vitória. Eu sei que nós passamos, às vezes, um momento difícil, um momento que dá vontade de desanimar das coisas. Mas, como cego, ele foi um exemplo de fé, porque ele clamou, mesmo diante das pessoas que o repreendiam. Então, Deus, ele tem vitória na tua vida. Deus, ele tem promessa, porque ele já pagou a tua dívida. O Senhor já te deu as bênçãos lá na cruz. Ele já te deu a vitória. Então, já está tudo preparado. Já. Mas você tem que buscar as bênçãos. Você tem que clamar o nome do Senhor, para que Deus abençoe a tua vida e te dê aquilo que Ele tem preparado para você. Porque Jesus disse: tudo que pedir com fé, crendo, recebereis. E ele levantou de si a sua capa e foi ter com Jesus. E Jesus, falando disso: o que queres que te faça? O cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. O que você quer que o Senhor faça na tua vida? Deus, ele tem vitória na tua vida, meu irmão. Deus, ele tem promessa na tua vida. Mas o que você quer que Deus faça? É uma cura de uma enfermidade, de um problema? Jesus pergunta para você. Às vezes você está cego espiritualmente, não consegue enxergar a saída, a solução das coisas. Mas Deus está aqui para te dar a vitória. O que quer que te faça, assim como o Senhor falou para aquele cego. É o mesmo Deus que está aqui, que abriu os olhos cegos. Deus pode abrir teu olho e te dar um milagre na tua vida. Deus, ele pode dar vitória, porque Deus é grande e Deus é poderoso para agir e para operar. Para Deus nada é impossível, mas você tem que fazer um propósito de buscar as coisas de Deus, de buscar as bênçãos de Deus, porque os planos de Deus são menores do que o nosso. Porque o cego pediu que eu tenha vista. Então Deus, ele pode abrir a tua visão espiritual aqui e te dar vitória. Deus, ele pode abrir a tua visão, porque Deus é poderoso. Deus, ele abre o entendimento, ele cura, ele ressuscita os mortos. Deus é poderoso. Só que muitas das vezes nós duvidamos do poder de Deus na nossa vida. Nós duvidamos. Mas se nós clamar com fé, crer nessa palavra de Deus, Deus, ele vai te dar a vitória. Porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem se arrependa. Bem-aventurado os que não viram e creram. Em João, capítulo 20, diz, versículo 29. E Deus vai abençoar a tua vida. Deus, ele vai te dar a vitória. Então, creia nessa palavra de Deus. Creia. Digite aí no comentário: eu creio, eu tomo posse da vitória. Porque Deus, se você crê, nesta manhã você vai receber a tua bênção. Porque está aqui: o que quer que te faça,